Vamos já abrir aqui a página principal do UOL, que eu quero mostrar para você uma novidade hoje aqui, e é com ela que eu quero abrir o programa de hoje. É um podcast, eu amo áudio, venho do rádio inclusive e adoro podcast. E a gente tem um lançamento, que é o UOL Investiga, o podcast UOL Investiga, que ele traz o desdobramento das reportagens que você ouviu ontem aqui, que você assistiu ontem aqui, que você leu no UOL, as reportagens da Juliana Dalpiva falando sobre rachadinha. Nesse podcast, ela traz a vida secreta de Jair. Ela já está conosco aqui ao vivo para falar sobre esse podcast, para falar sobre as últimas investigações. Olá, Ju! Bom dia, deu para descansar um pouquinho? Ontem foi um dia puxado, hein? Foi puxado, dormi pouco, mas dormir é para os fracos, superestimado. Boa, dormir é para os fracos. Aliás, parabéns pela repercussão em todos os veículos no Brasil, no exterior. A gente tem repercussão jurídica, tem repercussão política e tudo, né? Em relação a essas 3 reportagens que você publicou ontem. Mas hoje vamos falar sobre esse podcast. O que tem de novidade no podcast em relação a essa investigação da rachadinha, Ju? Fabiola, eu acho que assim, o podcast, além de trazer algumas novidades sobre o caso, sobre a história, eu acho que a gente também tem um olhar sobre a biografia do presidente. Por isso que tem esse nome, A Vida Secreta de Jair. Quando as pessoas começarem a ouvir, elas vão entender por que a gente optou por chamar de Jair e não de Bolsonaro. Elas vão se identificar quando elas começarem a ouvir as pessoas que conhecem o presidente de maneira muito íntima, como é que elas se referem ao presidente da República. E aí, a gente tem, além do áudio, de um dos áudios da Andréia, que algumas pessoas ouviram ontem, quem não ouviu vai ter a oportunidade de ouvir hoje no primeiro episódio, a gente também tem um áudio de caráter histórico, Fabiola, que é de outubro de 2013, de um discurso do Bolsonaro reclamando na tribuna da Câmara sobre devolução de salário. E também temos um áudio da Márcia Aguiar, que é a mulher do Fabrício Queiroz, desabafando sobre aquela situação de ter o Queiroz escondido na casa do Frederico Vassef, lá em Atibaia, até junho do ano passado, quando ele foi preso. Acho que é legal o pessoal ouvir para entender o que a gente está falando. Qual que você quer primeiro, da Márcia? Vamos ouvir da Márcia primeiro? Pode ser. Então vamos soltar o da Márcia primeiro. Só que eu também não tô aguentando, tá entendendo? Eu não tô aguentando, eu tô muito preocupada com ele. E a minha saúde também tá abalada, tá entendendo? E a gente não pode mais viver sendo marionete do anjo. Ah, você tem que ficar aqui, então essa família esquece, cara. Deixa a gente viver a nossa vida. Qual o problema? Vão matar? Ninguém vai matar ninguém. Se tivesse que matar, já tinha pego um filho meu aqui. Você tá entendendo? A gente não vai aparecer, então deixa a gente viver a nossa vida aqui com a nossa família. Uau! Conta um pouquinho do contexto aí dessa história, Ju. Pesado, né? Forte, é o desabafo de alguém desesperado, assim. Eu fiquei bem impressionada quando eu ouvi. Esse áudio, Fabiola, foi divulgado o ano passado, um trecho desse áudio tinha sido divulgado em texto pelo jornal Estado de São Paulo, mas, enfim, nunca tinha sido divulgado o áudio, né? A gente nunca pôde ouvir a Márcia falando disso, então agora a gente pode. E, assim, o que estava acontecendo quando a Márcia desabafou isso? O Supremo estava julgando o compartilhamento de dados do COAF com os órgãos de investigação. A defesa do senador Flávio Bolsonaro estava alegando que isso era ilegal. E aí o Supremo julgou isso. Eles queriam, a defesa do Flávio, anular um relatório que abriu essa investigação. Se eles anulassem esse relatório, eles arquivavam o caso naquela época, em novembro de 2019. Só que quando começou o julgamento, a família do Queiroz entendeu que o Supremo não ia dar prosseguimento para a defesa do Flávio, não ia decidir a favor da defesa do Flávio.
E aí começou a bater o desespero na família, e também tinha nos bastidores, a gente vê pelas mensagens, eu vi outras mensagens que estão no podcast também, ao longo da semana as pessoas vão poder ouvir, o quanto a Márcia não queria mudar para São Paulo. E ela disse que o anjo, né, o Frederico Vassef, o advogado da família Bolsonaro, queria que toda a família do Queiroz, caso eles não vencessem o caso lá no Supremo, mudasse para São Paulo. E a Márcia desabafa sobre essa situação, né? Ela deixa muito claro que o Queiroz estava sendo obrigado a ficar escondido na casa do advogado, e que eles não queriam isso, que ela estava sofrendo com isso, que ela queria que ele voltasse para casa, que ela não queria mudar para lá. Então, assim, ela demonstra muito, assim, desespero mesmo, falando sobre essa situação. E, inclusive, chega a falar, né, assim, olha, vão fazer o quê? Vão me matar? Né? É realmente muito chocante ouvir ela falar isso. É importante, esses áudios mostram um pouco dos bastidores dessas relações, né? De como isso funciona nos bastidores. Esse é o objetivo do podcast, de a gente entender o presidente da República, entender a história do presidente, entender as relações do presidente, né, com seus familiares, com seus auxiliares, né? Essas pessoas que os cercam há muitos anos, né, que às vezes vêm de relações militares, inclusive, a relação da família. Tá muito interessante. Esse primeiro episódio, ele tem 45 minutos, 46 mais ou menos, não é isso? Acho que 48. 48, uma coisa assim. E ele abre com um áudio de Jair Bolsonaro. Vamos colocar, Ju, para as pessoas, só para a gente dar esse gostinho? Coloca aí pra gente. Senhor presidente, a semana passada, teve um programa na TV Globo, um repórter perguntou para o médico cubano quanto ele ganhava. Senhor presidente, ele respondeu R$1.000. Ou seja, a dupla dos irmãos Castros pega 90% do salário dos cubanos. Nem o rufião faz isso. Com R$1.000 por mês, esse médico não pode sequer comprar um Fusca. E mais ainda, senhor presidente, pelo partidão, pelo regime cubano, já que falaram aqui, nem aquela deputada do PSOL do Rio de Janeiro pegava tanto dos seus funcionários. Pegava para 50%. A família Castro pega 90%. Eu achei muito interessante como vocês colocaram esse áudio, que tem muito a ver com o que a gente vai ouvir depois, né, da história da rachadinha. Porque, segundo as apurações, na rachadinha, eles pegavam quanto do salário? Em torno de 80%, em alguns 90%, outros 70%, não é isso, Ju? E tem até a fala, inclusive, da Andréia, ela falando que recebia 7 mil e ficava 6 mil para ele e 1.000 para ela, não é isso? O áudio dela diz que ela ficava com 1.000 e tinha que devolver 7, né? Então, assim, o mesmo salário do médico. É o mesmo salário do médico cubano, né? Ela ficava com o mesmo salário do médico cubano. Eu achei muito curioso isso, assim, a gente até quero, assim, ressaltar aqui, Fabiola, esse foi o trabalho de pesquisa que incluiu a Amanda Rossi e a Gabriela Sapessoa. A Gabi fez uma pesquisa nos arquivos dos áudios da Câmara, que a gente combinou quando começou a pensar no podcast, para ver se a gente encontrava áudios que estavam relacionados à história do presidente e que pudessem ajudar a gente a ilustrar quem ele era. E esse foi um áudio, assim, um achado incrível da Gabi, quando ela estava fazendo a pesquisa. Porque, de fato, ele faz uma crítica muito forte, contundente, né, aos médicos cubanos terem que devolver salário para o Estado cubano, né? Sim, né? Por mais que a gente tenha críticas a maneira como o Estado cubano funciona, isso, pelo menos em Cuba, é legal, é uma exigência do Estado cubano. Aqui a situação do Bolsonaro, que é relatada pela cunhada, é uma situação ilegal. Ele exige de maneira ilegal a devolução de salário dos funcionários dele para enriquecimento próprio. E tem também uma outra coisa que eles não trabalham, né? Exatamente, de pessoas que né? são funcionários fantasmas. Não trabalham.